Economia pode parecer complicado, mas no fundo, é sobre como as pessoas fazem escolhas com recursos limitados. Desde a compra de um café até a decisão de investir em educação, tudo envolve economia. A gente toma decisões econômicas todos os dias, muitas vezes sem perceber. Cada escolha que fazemos, seja pequena ou grande, tem um impacto econômico. Da compra no supermercado à escolha da profissão, essas decisões são influenciadas por forças econômicas. Até mesmo decidir entre cozinhar em casa ou comer fora é uma decisão econômica. Quando os preços sobem, a gente compra menos ou busca alternativas mais em conta. A famosa lei da oferta e da procura. Isso afeta como gastamos nosso dinheiro e como as empresas ajustam seus preços. Juros baixos incentivam o financiamento da casa própria ou de um carro novo. Isso pode estimular a economia, mas também pode levar ao endividamento se não formos cuidadosos. Entender essas forças nos ajuda a tomar decisões melhores e ser cidadãos mais informados. Compreender a economia nos permite planejar melhor nosso futuro financeiro. Economia é sobre pessoas e escolhas, não só números e gráficos. É sobre como nossas decisões afetam o mundo ao nosso redor e como podemos fazer escolhas mais conscientes. Dominar seus fundamentos nos ajuda a navegar pelo mundo moderno com mais confiança, a entender as notícias sobre finanças, as políticas do governo e a participar da economia global. Com esse conhecimento, podemos influenciar positivamente nossa comunidade e o mundo. A economia moderna começou com A Riqueza das Nações, de Adam Smith. A ideia da mão invisível de Smith sugere que os mercados podem alocar recursos de forma eficiente. O pensamento econômico evoluiu com contribuições de Karl Marx, John Maynard Keynes e Milton Friedman. Esses pensadores oferecem diferentes perspectivas sobre economias, o papel do governo e as crises econômicas. Entender os mecanismos econômicos nos ajuda a analisar problemas, avaliar políticas públicas e tomar decisões mais conscientes. A economia fornece uma estrutura valiosa para entender o mundo. A paridade do poder de compra, PPC, compara o custo de bens em diferentes países. É uma teoria econômica que tenta nivelar o campo de jogo entre diferentes economias. Ela sugere que as taxas de câmbio devem se ajustar para que a mesma cesta de produtos custe o mesmo em países diferentes. Isso significa que, teoricamente, $1 deve ter o mesmo poder de compra em qualquer lugar do mundo. Por exemplo, uma xícara de café de $10 no Brasil deveria custar o equivalente em outro país. Se não for o caso, a taxa de câmbio entre os dois países está desalinhada. A PPC nem sempre funciona perfeitamente por causa de impostos, custos de transporte e preferências do consumidor. Esses fatores podem distorcer os preços e fazer com que a teoria não se aplique de forma exata. Ela se baseia numa cesta de produtos que pode não representar o consumo de todos. Diferentes culturas e economias têm diferentes hábitos de consumo, o que pode afetar a precisão da PPC. Apesar das limitações, a PPC é útil para comparar padrões de vida e valores de moedas. Ela oferece uma visão geral de como as moedas se comparam em termos de poder de compra. Ela nos ajuda a entender o valor relativo das moedas. Compreender a PPC pode ser crucial para economistas, investidores e formuladores de políticas ao tomar decisões informadas. As taxas de câmbio são cruciais no comércio e nas finanças internacionais. Elas determinam o valor de uma moeda em relação a outra. Os regimes comuns incluem taxas de câmbio flutuantes, determinadas pelas forças do mercado, e taxas fixas, mantidas pelos bancos centrais. As taxas flutuantes oferecem flexibilidade, mas podem ser voláteis, tipo montanha-russa. As taxas fixas proporcionam estabilidade, mas podem limitar a política monetária. Entender esses regimes é crucial para formuladores de políticas e empresas.
Ajuda a navegar na economia global com mais eficiência. Os governos pegam dinheiro emprestado emitindo títulos, prometendo pagar com juros, tipo um empréstimo mesmo. As taxas de juros refletem o custo do empréstimo e são influenciadas pela inflação, pelas taxas de juros gerais e pela credibilidade do governo, ou seja, se ele paga as contas direitinho. Investidores compram títulos para obter retorno sobre suas economias. A relação entre títulos e taxas de juros impacta a economia. Mudanças nas taxas de juros influenciam os custos de empréstimo do governo, os investimentos das empresas e os gastos do consumidor. Entender essa relação é fundamental para compreender as dinâmicas econômicas. Isso destaca a interconexão das decisões financeiras. Os bancos centrais gerenciam a política monetária, desempenhando um papel crucial na economia global, para influenciar a oferta de moeda e as taxas de juros, que são fundamentais para o funcionamento da economia. Os objetivos incluem manter a estabilidade de preços, promover o crescimento econômico sustentável e garantir a estabilidade financeira, evitando crises que possam afetar a confiança no sistema. Os bancos centrais ajustam as taxas de juros, uma ferramenta poderosa para estimular ou conter a atividade econômica, dependendo das necessidades do momento. Taxas mais baixas incentivam empréstimos e gastos, impulsionando o consumo e os investimentos. Taxas mais altas controlam a inflação, mantendo o poder de compra da moeda para o nosso dinheiro não virar pó e perder seu valor. Essas decisões afetam as taxas de câmbio, influenciando o comércio internacional, a inflação, o crescimento econômico e o desemprego, impactando a vida de todos. As ações dos bancos centrais têm consequências de longo alcance, moldando o futuro econômico. Compreender seu papel nos ajuda a entender a saúde e a estabilidade econômica, essencial para o bem-estar social. Isso ressalta a importância da política monetária nas economias modernas, destacando seu impacto em nossas vidas diárias. Os déficits governamentais ocorrem quando os gastos excedem a receita, levando ao aumento da dívida, tipo quando a gente gasta mais do que ganha no mês. A dívida pública é o valor total devido pelo governo. A relação entre déficits, dívida e inflação é complexa. Dívida alta pode levar a taxas de juros mais altas e riscos de inflação. Níveis moderados de dívida podem estimular o crescimento, especialmente durante recessões. Os governos estabelecem metas de inflação para manter a estabilidade de preços. Equilibrar gastos, dívida e inflação é crucial para os formuladores de políticas públicas. Requer uma gestão cuidadosa para garantir a estabilidade econômica. A sustentabilidade da dívida pública é crucial para a estabilidade econômica. Refere-se à capacidade do governo de gerenciar a dívida sem uma crise fiscal. Os fatores incluem o tamanho da dívida em relação ao PIB, as taxas de juros e a geração de receita. Uma dívida alta pode levar a taxas de juros mais altas e a uma crise da dívida. Políticas fiscais sólidas são necessárias para garantir a sustentabilidade. Isso inclui controlar os gastos, aumentar a receita e promover o crescimento. Entender os conceitos econômicos é essencial para todos. As forças econômicas moldam nossas vidas diárias e as decisões do governo. Compreender os fundamentos nos ajuda a tomar decisões informadas e entender as políticas públicas. Conceitos como PPC, taxas de câmbio e bancos centrais explicam como a economia funciona. A alfabetização econômica nos permite participar do debate público e responsabilizar os líderes, tipo cobrar nossos políticos. Promover a alfabetização econômica fomenta um futuro estável e próspero.